Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Marcos 16. Diz assim, Marcos 16, a partir do versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E como nós precisamos ser alimentados, edificados e transformados pela Tua palavra. Por isso nós te pedimos, fala conosco nessa manhã, que não seja apenas informação, mas que seja revelação do Senhor. O nosso coração é como terra boa, ao qual a semente da Tua palavra irá penetrar e dará muitos frutos para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Domingo passado nós celebramos, a ressurreição de Jesus. E a palavra hoje vai falar um pouco, sobre esse contexto da ressurreição. Após a crucificação de Jesus, os discípulos se dispersaram. Eles estavam com muito medo, sem saber o que lhes esperava. Mesmo tendo Jesus afirmado: eu vou ser crucificado, mas vou ressuscitar. Eu vou encontrar com vocês na Galiléia. Nós vamos estar juntos novamente. É assim que vai ser. Mesmo assim, eles fugiram, se esconderam com medo. E as mulheres, glória a Deus pelas mulheres corajosas, foram visitar o túmulo de Jesus. Chegando lá, a pedra estava removida e havia lá um jovem, que na verdade era um anjo, sentado na porta da gruta. Vocês estão procurando Jesus? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Não tenham medo. E outra coisa, tem um recado para vocês. Vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele, Jesus, está indo adiante de vocês para Galiléia e lá ele vai encontrar com todos. Queridos, a expressão aos discípulos e a Pedro vai ser o nosso ponto de partida aqui hoje. É o tema da nossa mensagem. E o texto parece inferir que Jesus tinha algo para tratar com Pedro. Jesus precisava tratar o coração do seu discípulo, e nós vamos refletir sobre isso. O que mais nós podemos aprender com esta palavra, com essa expressão aos discípulos e a Pedro? Que lição nós podemos tirar? Por isso nós precisamos voltar um pouquinho aqui na história. Quero te convidar a abrir Lucas 22, 31 a 34. Quero reforçar, queridos, com vocês, enquanto você abre, sobre o nosso café com o pastor, que foi falado aqui no Paz News, que é o momento onde nós recebemos oficialmente os novos membros. Então é muito importante você participar desse momento que nós chamamos Café com o Pastor ou Aliança de Membresia. Então as inscrições se pode fazer no final do culto, 21 de maio, um sábado à noite, estaremos juntos aqui com toda a nossa equipe, vai ser muito legal. Lucas 22, 31
diz assim a palavra do Senhor. Jesus falando aqui para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás-me que me conheces, antes que o galo cante. Queridos, quando Jesus chamou aqueles que seriam os seus discípulos, ele não chamou pessoas perfeitas, cheirosas, pelo contrário, ele chamou pessoas comuns como eu e você, socialmente, financeiramente, emocionalmente, pessoas sujeitas às questões humanas, pessoas com qualidades e defeitos, pessoas que mesmo após decidirem seguir Jesus, estavam no processo, pessoas que possuíam altos e baixos, e a história de Pedro é incrível, porque a história de Pedro se parece muito conosco, com suas contradições, inconstâncias, talvez o temperamento, uma questão de caráter. E o que mais nós sabemos sobre Pedro? Pedro era natural de Betsaida, que significa casa do peixe, uma vila de pescadores. Simão era galileu puro, né? E os galileus eram ásperos, impulsivos, teimosos, bruscos, indelicados. Eles falavam um dialeto diferente dos outros judeus, com um sotaque forte e agressivo. E de acordo com o dicionário bíblico Easton, possivelmente Simão perdeu o pai quando ainda era criança. Então, resumindo, Simão era o típico casca grossa, porém ferido por dentro. Do lado de fora, independente, teimoso, impulsivo. Do lado de dentro, órfão, sem validação, inseguro, que não conhecia limites. Então esse era o perfil de Pedro, e Jesus chama esse homem e dá uma nova identidade, um novo propósito. Jesus muda a história de Pedro. Vocês lembram aquela passagem? Jesus pergunta aos discípulos, o que as pessoas estão falando sobre mim? Quem eles dizem que eu sou? E eles respondem, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam Elias ou outro dos profetas, e Jesus faz a pergunta diretamente para eles, que era o que ele interessava, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro é o primeiro a responder, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, parabéns, Pedro, quem te revelou não foi carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Aliás, Pedro, Simão, né? Estava falando com Simão, que era o nome dele. O seu nome é Simão, que significa cana, que pode ser levado para o vento, mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos, o nosso tema desse ano como igreja é: edificarei a minha igreja. E Deus está separando pessoas que tenham revelação de quem Jesus é, porque sobre tal revelação Deus edificará a sua igreja. E Pedro foi bem demais, Jesus reconheceu e estabeleceu ali uma nova identidade, um novo destino para Simão, que tornou-se Pedro, tornou-se rocha. Porém, Pedro continuava dividido, continuava ainda com crise de identidade. Minutos depois desse fato aqui, Jesus estava falando que era necessário sofrer muitas coisas, inclusive ser crucificado, depois ressuscitar. E Pedro dá assim uma mancada e solta essa: tem compaixão de ti, mestre. Imagina que isso vai acontecer. E Jesus repreende fortemente, não a Pedro, mas o diabo que estava agindo na vida dele, e ele fala: arreda-te de mim, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Queridos, você pode ser a pessoa mais espiritual. Em algum momento você vai ter algum conflito interior. Talvez dificuldade para vencer um pecado, dificuldade de continuar na jornada, de crer realmente que Deus está no controle, que vai dar tudo certo. Nós somos seres humanos e nós temos aflições. O nosso alvo é que o Senhor cresça em nós, Cristo em nós, esperança da glória. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até tornar dia perfeito. Simão Pedro era um personagem que alternava altos e baixos. Nós podemos ver, por exemplo, Pedro cheio de fé, atendendo ao chamado de Jesus para andar sobre as águas, e ele vai, e ele começa a andar sobre as águas, e em seguida, talvez ele comece a duvidar, e ele começa a afundar. Nós somos assim. Tem hora que nós estamos bem, tem hora que dá vontade de pegar uma espada e cortar a orelha de alguém. Foi isso que Pedro fez? Mais uma história interessante aqui sobre Pedro. Um dia antes da crucificação de Jesus, tudo era na última ceia, estava tudo preparado. E faltava alguém para lavar os pés. Era o momento da Páscoa, né? Jesus celebrou a Páscoa judaica ali com os seus discípulos. E naquele momento da ceia, precisava de alguém, era costume, né? Um servo ali da casa, ele lavava os pés das pessoas que participariam da refeição. E não tinha nenhum servo ali para lavar os pés da turma. E Jesus começa, então, ele lavar os pés dos discípulos. E quando chega a vez de Pedro, ele levanta, dá um pulo. Nunca me lavará os pés. Eu não vou deixar o Senhor se humilhar desse jeito. E Jesus responde: se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. E Pedro respondeu: então lava tudo, então. Pedro era 8 ou 80, né? Jesus fala: não, Pedro, é só os pés, vocês já estão limpos. Agora voltando a Lucas 22, 31 e 34. A luta de Pedro, que Jesus estava identificando. Jesus fala: Pedro, o diabo pediu para peneirar você como trigo, mas eu já orei por você. Eu já estou intercedendo por você. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você tem um amigo de oração? Alguém que intercede pela sua vida? Alguém que te conhece e que ora por você? Pedro, eu estou orando por você. Mestre, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus sabia que Pedro estava numa fase complicada. Pedro estava entrando numa fase da caverna. Quem nunca, né? A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então Pedro estava entrando numa fase difícil, queridos, de isolamento, de medo, de dúvida, de incerteza. E logo em seguida, o que acontece? Jesus é preso. Lucas 22, 54. Você pode acompanhar aqui na tela também. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Isso aqui é muito interessante, queridos. Se você e eu seguirmos Jesus de longe, mais cedo ou mais tarde, nós vamos negar Ele. Pergunta para alguém do lado: a que distância você está de Jesus? Será que você está seguindo Jesus de longe? Vamos continuar aqui, Lucas 22, 56. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele.
Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Acho que ela reconheceu aquele jeitão de Galileu. 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ô galo miserável. Imagina aquele galo martelando na cabeça de Pedro. Aquele galo acabou com ele. Mas o pior estava por vir, queridos. Lucas 22, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Querido, você pode imaginar o olhar de Jesus fixando em você? Sabe, o pai, quando uma criança apronta e dá aquele olhar, logo após uma mancada sua, Jesus te dá uma encarada ali. Lucas 22, 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que arrependimento. O que eu fui fazer com Jesus, cara? Jesus foi preso, eu não fiz nada. Ao contrário, eu falei que não o conhecia. Pedro estava se sentindo derrotado, mas continuou distante e ferido. E a uma certa altura, após ouvir as notícias, Pedro corre para o sepulcro. Neste momento, as mulheres já tinham ido e voltado. Imagino que eles desencontraram, né? E ele foi, juntamente com os outros discípulos. E Pedro foi o primeiro a chegar, mas só encontrou os lençóis. E eles voltaram para casa. Imagino que nesse momento, Pedro já estava sendo tocado por Deus, arrependido, triste, né? Querendo falar com Jesus, mas talvez sem forças, né? E esse encontro, né, entre Pedro e Jesus ainda custaria um pouco para acontecer. Lembra que o anjo disse às mulheres: diga aos discípulos e a Pedro que vão para Galiléia, que eu vou encontrar eles lá. Então nós vamos, a partir de agora, falar sobre as aparições de Jesus. Jesus aparece então pela primeira vez. Os discípulos ainda com muito medo, Jesus aparece para eles, mas não consta que Jesus tenha falado com Pedro. A Bíblia não dá mais detalhes, mas dessa primeira vez que Jesus apareceu, não falou nada com Pedro. 1 semana depois, Jesus aparece pela segunda vez. Os discípulos ainda trancados com medo, Jesus vai até eles. Nessa ocasião é que Jesus mostra as mãos a Tomé, né, que não estava acreditando e tudo. Novamente, o encontro não acontece aos discípulos e a Pedro. Porém, novamente, Jesus não fala com Pedro. E Pedro guardando aquela situação, talvez querendo colocar para fora. E na terceira aparição de Jesus, nós vamos ler João 21. É um texto longo, mas nós vamos ler inteiro aqui, em nome de Jesus. João 21, do 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo.
Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondendo: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-lhe por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Aos discípulos e a Pedro chegou. Nós lemos aqui um contexto onde Pedro, ele parece jogar a toalha, né? O Adail gosta dessa expressão, mas ele sempre fala: não vamos jogar a toalha. O Adail é o contrário. Então parece que Pedro está jogando a toalha, ele fala: vou pescar. Quantas pessoas, queridos, desanimam por causa de um pecado, por causa de uma situação não resolvida, se afastam de Jesus, se afastam do propósito que Deus tem. E Pedro deixou o ministério, e os outros foram junto com ele. Talvez eles tenham pensado: se Pedro está assim, imagina nós. Que Pedro, ele exercia um tipo de liderança entre os discípulos, e eles foram pescar, todo mundo. O que aconteceu? Não pegaram nada. Imagina a frustração. Eles eram pescadores experientes, e foram pescar, não pegou nada. Aí pensaram assim: nem pescar a gente sabe mais. O que será de nós agora? E finalmente, Jesus chega aos discípulos e a Pedro. Versículo 5, João 21, 5. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Vocês notaram o que Jesus disse para eles? Que palavra que Jesus usou? Ele chamou de filhos. Queridos, que amor é esse? Que graça é essa? Aqueles homens foram covardes, desertores, e Jesus não os chama como tal. Sabe, queridos, talvez você tenha passado por momentos difíceis, de falhas, de quedas, de fracassos. Estou pregando para mim também.
e nós chegamos a pensar, para mim não tem mais jeito, eu nunca serei restaurado. Talvez tenha alguém aqui vivendo esse momento. E assim como Jesus tinha algo para tratar com Pedro, talvez Jesus tenha algo para tratar com você hoje. Talvez você está fugindo do confronto, com medo, se sentindo indigno. E Jesus fala para mim e para você: filhos, vocês não pescaram nada, mas faz o seguinte, joga a rede do outro lado, à direita do barco. O que isso diz para nós? Não é na nossa força, está na hora de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Lança a rede à direita do barco e achareis. E eles jogaram e a rede veio lotada de peixes. Até então eles não tinham certeza se era Jesus, mas depois daquela rede, só podia ser milagre, só podia ser Jesus. E continuando, versículo 7. João reconhece, né? Fala, Pedro, é Jesus, é o Senhor. E Pedro, acho que ele estava só com as roupas de baixo, né? Ele correu para a água, né? Porque ele estava sem roupa. Lançou no mar. Mas, acima de tudo, Pedro estava envergonhado também. Ele não esperava encontrar Jesus ali, olhar face a face. Eu neguei Jesus. Eu me afastei do meu Senhor. Eu deixei o ministério de pescador de homens. E olha só, Jesus não me repreendeu. Ao contrário, Ele me abençoou com uma grande pesca de 153 grandes peixes. Aos discípulos e a Pedro. Jesus estava tratando com ele. Jesus pega daqueles peixes que eles mesmos pescaram e começa a preparar peixinho assado na beira da praia. Havia pão também, ele passa a servi-los. E Pedro, ainda tímido, comendo aquele peixe, estava nem com fome mais. Todos os discípulos ali em volta. E Jesus faz a pergunta: Simão, você me ama? Eu não sei quantos minutos Pedro levou para responder. O fato que esse era um momento de cura, queridos. Pedro, eu tenho um chamado para você. Pedro, você falhou, mas eu estou aqui para te restaurar. Eu ainda acredito em você. Eu ainda preciso de você, Pedro. Queridos, quando nem nós acreditamos mais, Ele acredita em nós. A sua graça nos encontra, nos restaura, nos transforma. E mais uma vez, Jesus pergunta: Simão, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: Pedro, eu estou confiando a você aquilo que para mim é mais precioso, as minhas ovelhas. Queridos, isso não é loucura? Jesus está confiando a alguém que tinha acabado de negá-lo. Se fosse um discípulo nosso, né? Que a gente diria: precisei de você, rapaz, onde você estava? Está perdoado, mas eu não sei se eu vou poder confiar em você novamente. Queridos, como discipuladores, nós precisamos ter esse mesmo coração de Jesus, de não desistir. Simão, filho de João, você me ama? Perguntou Jesus pela terceira vez. E Pedro, já constrangido: Mestre, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Olha só que interessante. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes ele declarou que amava Jesus. As palavras de negação foram trocadas por: eu te amo, Jesus. Lembra que Jesus havia dito: Pedro, quando você se converter,
cuida dos outros, encoraja os outros. Você sabia que a Bíblia nos manda fazer isso, queridos? Não é só o pastor que pastoreia. O Senhor nos manda encorajar uns aos outros, animar uns aos outros. Continuando aqui, esse tu me amas contém algo muito valioso aqui. Há um detalhe importante em relação à palavra amor. No português, nós usamos a palavra amor para vários significados, mas no grego é diferente, depende do contexto. Vai estar aqui na tela. Então, tem várias palavras para vários tipos de amor. Por exemplo, o amor erótico é eros. O amor de amigo é filéu. O amor sacrificial é ágape. Qual palavra Jesus usou para fazer as perguntas? Logicamente que não foi eros, certo? Qual palavra Jesus usou? As duas primeiras vezes que Jesus fez a pergunta, ele usou a palavra ágape. Simão, você me ama com amor ágape, sacrificial? E Pedro responde, mestre, eu te amo com amor filéu. Isso nas duas primeiras vezes. E na terceira vez, Jesus, ele muda a estratégia. Ele desce ao nível de Pedro. Tá bom, Pedro, tu me amas com amor filéu, é isso? Sim, mestre, eu te amo com amor filéu. É o que tem para o momento. E Jesus respondeu, amém, Pedro. Eu vou te usar. Dessa forma, eu vou te usar. Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, o objetivo de Jesus não era descartar Pedro. Ao contrário, ele acreditava em Pedro. Jesus sabia o coração de Pedro. Mas era necessário um confronto em amor. Como eu disse anteriormente, o natural para nós é o seguinte, você me decepcionou tanto que vai demorar para eu acreditar em você de novo. Mas a maneira que Jesus usou foi tão linda, queridos. Sabe que é importante nós sermos confrontados, nós precisamos disso, mas não para envergonhar, mas para encorajar. Pedro, eu acredito em você porque eu já orei por você. Deus tem um chamado para a sua vida. E o texto continua. Mateus 21, 18 e 19. Nós vamos ler juntos. É forte aqui essa parte. João 21, 18 e 19. Em verdade te digo, Jesus falando para Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. O que quer dizer esse texto aqui, queridos? Pedro foi o único dos discípulos a morrer crucificado, como Jesus. Os demais discípulos foram martirizados de outras maneiras. E Pedro foi pregado numa cruz. E a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo ainda. Porque ele não achou digno morrer da mesma forma que Jesus. Vamos parar para pensar, no final das contas, queridos. Com que tipo de amor que Pedro amou Jesus? Com amor ágape. Pedro foi um discípulo leal. E o Senhor pergunta para mim e para você, tu me amas? E como está o nível desse amor? Eu acho tão lindo como Jesus tratou com Pedro. E Jesus faz isso conosco.
Ele nos usa naquilo que nós temos. E Ele continua nos restaurando, nos renovando. Tu me amas. Queridos, nós queremos ser uma igreja que cuida uns dos outros, que se importa uns com os outros. A Bíblia fala sobre consolar os outros com as consolações em que fomos consolados. Quando você encoraja alguém, quando você convida alguém para vir para o culto, quando você sente a falta de alguém no culto e manda uma mensagem, você está ajudando Jesus a pastorear. Você está amando Jesus. Jesus mudou o coração de Pedro. E nós conhecemos a história num só culto, numa só pregação de Pedro. 3.000 almas se converteram. E mais do que isso, Pedro ganhou um coração de pastor. 1 Pedro 5,10, partindo aqui já para o encerramento, 1 Pedro 5,10, fala assim: ora, o Deus de toda graça. Isso aqui é o Pedro, aquele mesmo, que era chucro, né? Olha o que Pedro escreve. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar, de fundamentar. Palavras do nosso amigo Pedro. O Senhor quer nos dar esse mesmo coração, queridos. E esse será o nosso diferencial como igreja. Nós estamos aprendendo, nós estamos prosseguindo para o alvo, mas nós precisamos nos colocar à disposição de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Certa vez, queridos, as pessoas que andavam com Jesus, ouvindo ali as pregações, e em certo momento elas começaram a achar que a mensagem estava um pouco mais pesada. Nós sabemos que existem momentos que nós precisamos de uma palavra mais incisiva, né? E as pessoas começaram a dispersar, deixando Jesus literalmente falando sozinho. E Jesus pergunta: vocês também vão? As pessoas, né, começando a vazar. E ele pergunta para os 12: e vocês vão embora também? João 6,68. Quem respondeu? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aos discípulos e a Pedro, Jesus tinha algo para tratar com Pedro. Existe algo que Ele precisa tratar com você hoje? Então essa expressão, aos discípulos e a Pedro, você vai tirar o nome de Pedro e colocar o seu nome, porque nós servimos a um Deus pessoal, que trata conosco de maneira individual. Aos discípulos e a Felipe, aos discípulos e a Nedson, aos discípulos e a Sandra, aos discípulos e a Percival e a Milton. Se você tem alguma coisa para que Jesus trate com você hoje, eu tenho, queridos, eu tenho. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor e deixa Ele falar com você. Talvez você vai ouvir aquela pergunta: tu me amas? E será um momento de cura, será um momento de restauração. Ele quer restaurar a comunhão, porque Ele não desiste de mim e de você. Ele quer restaurar o seu ministério em nome de Jesus. Ti adoro.
Senhor, tu és incomparável. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti, render a ti adoração e derramar. Diga isso a ele. É o que Meu coração deseja toda te imaginar, vai me inspirar pra te te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Oh, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia. Senhor, nós queremos ir além. Nós nos aproximamos de Ti nessa manhã. Nós queremos Te conhecer mais. Restaura, Senhor, a nossa comunhão contigo. Como nós precisamos de Ti, Jesus. Como nós precisamos. Vem sobre cada um de nós hoje. Eu sou o primeiro que precisa ser tocado pelo Senhor. Pai, nessa manhã eu oro pelos meus irmãos. Cada um de nós, alguém aqui que precisa desse toque do Senhor, dessa restauração que o Senhor está pronto. Se há algum sentimento de inadequação, algum sentimento de dúvida ou de medo, talvez de falta de validação, o Senhor nos valida. O Senhor nos valida hoje, filho, filha. O Senhor nos restaura hoje. O Senhor nos cura hoje. Mas se alguém que está com o coração ferido, com algum pecado escondido, acessa agora, trazendo vida, trazendo a cura do Senhor, a restauração do Senhor, Pai. Nós nos abrimos totalmente e declaramos que Te amamos. Declaramos que Te amamos. Que o Senhor cresça em nós, que possamos diminuir. Convém que o Senhor cresça e eu diminua. Cristo em nós, esperança da glória. Vem sobre cada coração nessa manhã, Jesus.
Vem sobre cada coração nessa manhã e restaura a comunhão. Restaura a comunhão. Nos dá um coração contrito, um coração quebrantado, o qual o Senhor não resistirá. Fala conosco através desta palavra. Assim como o Senhor tratou com Pedro, trata comigo, Senhor. Trata com cada um de nós hoje, Senhor. Trata conosco, Jesus. E eu oro por restauração de ministério. Se você tem sentido longe daquilo que o Senhor te chamou, o Senhor te restaura. O Senhor te restaura. Seus dons e talentos, seu ministério. Nessa manhã, receba um novo ânimo do Senhor. Não é na nossa força, é na força do Senhor. Pai, eu abençoo os meus irmãos e declaro cada um se levantando, se resplandecendo, Pai, como um farol nesses dias, para que o teu reino venha através de nós. Usa cada um de nós como uma ferramenta, como um instrumento para a implantação do teu reino nesse tempo, nessa geração, em nome de Jesus, Pai. E continua falando conosco, continua nos restaurando, Pai. Nós somos tão falhos, mas o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até tornar dia perfeito. Que não saia ninguém daqui hoje sem ser tocado pelo Senhor, sem ser transformado pelo Senhor. Se alguém que precisa deixar algum pecado, alguma atitude pecaminosa, Senhor, que saia daqui hoje leve, transformado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos pela tua glória. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Esse é o tempo que o Senhor te chama como um discípulo. Discípulo significa um aprendiz, um aluno, aquele que se espelha no Mestre Jesus. E a palavra do Senhor diz, Jesus mesmo diz isso: as obras que eu faço, vocês farão maiores. O Senhor está levantando uma geração de discípulos que, pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, farão grandes obras nessa cidade, nesta região, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Tenha uma semana de bênção em nome de Jesus.